o progressismo. Bom, vamos lá. Allan Kardec destacou que o espiritismo é, assim como a ciência, progressivo, não dogmático. E apoia-se em fatos para a assimilação das novas descobertas, como é o caso, por exemplo, da ética animal, que precisa ser incorporada na teoria e prática espírita. Esse princípio nos orienta a rediscutir, reinterpretar e atualizar os argumentos antropocêntricos e especistas encontrados no espiritismo. Ademais, no campo sociopolítico, esse princípio nos posiciona no espectro progressista, visando desenvolver um pensamento social espírita anti-especista que contribua para a justiça social, ambiental e animal. Então, vamos tentar desmontar aqui este progressismo em duas grandes vertentes. E de uma vez por todas, como tem sido até agora, nós temos que assumir as coisas como elas são. A doutrina espírita é progressista, sem sombra de dúvidas. E é progressista em duas grandes vertentes. É progressista doutrinariamente e é progressista politicamente. Vamos ver uma de cada vez. Doutrina espírita progressista doutrinariamente. Não sou eu que o digo, não é o MOV que diz. Está na Gênese, é dito por Kardec e pelos espíritos. Então vamos ouvir uma parte da Gênese. O espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. E se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Eu digo sempre que dentro da codificação, os espíritos foram muito claros. Eu aqui não vejo margem de erro. Kardec e os espíritos admitiram que era impossível contemplar tudo e acertar em tudo naquelas obras, as da codificação, e no século XIX. Então, para garantir que o espiritismo iria continuar a ser progressista desde a sua origem em diante, fizeram ressalvas para manter a doutrina espírita sempre a acompanhar o progresso. E nós vemos essas ressalvas aqui, tem a palavra inclusive erro, ou seja, os espíritos e Kardec aceitam sem problemas nenhuns que hajam erros dentro da codificação, porque naquela época, dados as ciências da época, os conhecimentos da época, era muito difícil estar a falar de coisas que ainda não tinham sido trazidas à luz do raciocínio. E por isso deixaram estas ressalvas, dizendo inclusive que o espiritismo poderia modificar-se nesses pontos e que se alguma verdade não tivesse sido contemplada dentro da codificação, que o espiritismo iria aceitá-la, incorporando-a. Então, dessa forma, eu não vejo como negar o lado progressista doutrinário que o espiritismo tem desde a sua essência até os dias de hoje. Depois, temos doutrina espírita progressista politicamente. É muito difícil falar no último dia e no último ponto sem me repetir, mas eu convido todas as pessoas que estão-nos a assistir a verem todas as lives que foram feitas desde sexta-feira até agora, porque trabalhamos para trás a palavra política, desconstruindo tudo o que negativo está associado a ela, e por isso eu não vou ficar nessa parte e vou convidar a verem o que está para trás. Mas a verdade é que a doutrina espírita é progressista politicamente de forma muito intrínseca, porque defende uma sociedade justa e fraterna. E nisso não há dúvidas. E ao incentivar o indivíduo à justiça e à fraternidade, nós temos aqui uma posição política, é inegável. Só que por motivos multifatoriais,
históricos das várias sociedades, enfim, vejam as lives que estão para trás e no fundo, já há muito material que o MOVE tem vindo a publicar. De facto, a doutrina tem negado esta sua natureza política e acabamos por nos esquecer o quão importante ela é. Urge atualizar e desenvolver um pensamento social antiespecista para que possamos cumprir e contribuir para uma justiça animal, ambiental e social. E nós não podemos esquecer que o espiritismo, o movimento espírita, fala constantemente da regeneração planetária. E bem, esse é o projeto político do espiritismo, a regeneração do indivíduo, a regeneração da sociedade. E não há regeneração do indivíduo, nem há regeneração da sociedade sem uma postura de justiça, de fraternidade. Essa postura, ela é política. Então, a doutrina, para cumprir com o seu propósito, tem forçosamente de incorporar a ética animal, quer na sua teoria, quer na sua prática. E por isso acabamos por ter este papel aqui, dentro do MOVE, e cada um nas suas casas, de convidar toda a gente a olhar para a doutrina espírita, para tudo o que ela nos tem deixado, para todos os livros, para todas as informações, com este novo sentido de responsabilidade. Temos que voltar a ler para reinterpretar e atualizar argumentos antropocêntricos e especistas que se encontram, sim, dentro da doutrina espírita. Temos que reler, rever, repensar, reformular, retirar, integrar esses mesmos conceitos atualizados à luz da ciência de hoje, das reflexões que temos sido convidados para fazer nas nossas sociedades, dentro do quê? Das palestras, dos cursos, da evangelização, das tarefas assistenciais, das tarefas mediúnicas, da tarefa de passe, dos nossos convívios na casa espírita. Porque continuar a calar, ou ignorar, ou omitir, é oprimir, é negar o propósito da doutrina espírita. Só o pensamento social espírita anti-especista pode contribuir para esse projeto político da doutrina da regeneração, quer individual, quer coletiva, do nosso planeta Terra. E com a justiça social, ambiental e animal na sua base, de uma vez por todas. Então, eu não sei se eu falei muito rápido ou não, e se toda a gente entendeu, mas espero que sim, mas acho que nós, de uma vez por todas, temos que assumir este papel da doutrina na sociedade, trazê-la para o século XXI e agradecer muito ao século XIX por ter deixado essas sementes brotarem, mas hoje está na hora de nós voltarmos à sementeira, colher o que podemos colher, voltar a pôr mais sementes na terra, porque nós somos a geração do futuro também. Nós somos reencarnacionistas e sabemos disso perfeitamente.